eu gostaria de trazer um texto aqui para nós fazermos uma reflexão nessa noite. Eu quero pedir para que os irmãos coloquem aqui nos nossos projetores Lucas 24, do verso 13 em diante. O texto que nós vamos ler é um texto um pouquinho extenso, mas é necessário que se faça essa leitura para nós podermos entender e compreender o que o Espírito Santo fala à igreja nessa noite. Lembrando os amados irmãos que em Apocalipse está escrito que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então, amados, em nome do Senhor Jesus, eu aqui nessa noite, eu sou só o porta-voz do Senhor Jesus Cristo, amém? Assim como esse microfone está levando a minha voz até você, eu não deixo de ser um microfone nas mãos de Jesus para transmitir a verdade dele ao seu coração. Tá bom? Lucas 24, verso 13, nós vamos ler até o final no verso 35. A palavra do Senhor, ela vai dizer assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias. Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como vocês demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles.
Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão Pedro. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Amém, igreja? Vamos orar nesse momento e vamos agradecer ao Senhor pela sua palavra. Amém? Lembrando que nesse texto, Jesus ele se apresenta como o amigo de todas as horas. Amém? Que você nessa noite possa ter esse encontro também com Jesus, que é o amigo de todas as horas. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda honra, toda glória, todo louvor damos a Ti. Senhor, que a Tua palavra, ela seja, Senhor, alimento, remédio, bálsamo, cura, libertação, correção. Pai, que a Sua palavra venha produzir o melhor do Senhor em nós. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abrimos o nosso coração para receber a Tua palavra, os nossos ouvidos espirituais, que sejam abertos agora também, Senhor, para que a doce voz do Teu Espírito Santo penetre ao mais profundo e íntimo do nosso coração. Pai, nós como igreja oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Que relato maravilhoso de uma das aparições de Jesus Cristo depois de ressuscitado. Irmãos, nós não podemos ter dúvidas quanto à ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Por diversas vezes o Novo Testamento nos relata aparições de Jesus aos que o temiam e o serviam de coração. Ali nós vemos várias vezes Jesus se manifestando de formas diferentes a eles. E aqui nesse texto não foi diferente, amados. Eles deviam estar celebrando, eles deviam estar alegres, se regozijando por Jesus ter morrido e ressuscitado. Mas eles estavam encarando a morte de Jesus como a morte de um ser humano normal que morre e nunca mais volta ao mundo dos vivos. Eles deviam estar encarando a morte de Jesus como um tempo novo, a abertura dos portais celestiais, para que todos aqueles que morressem em Cristo já estivessem com o caminho livre para a presença do Pai. Então, no relato aqui, amados, que nós lemos aqui dos discípulos no caminho de Emaús, nós vemos dois homens abatidos e confusos após a morte de Jesus. E aqui, amados, eles haviam depositado toda a sua esperança nele, acreditando que ele era o Redentor de Israel. Ou seja, eles tinham uma visão distorcida da missão e do propósito de Jesus como Filho de Deus na terra. Eles acreditavam num Jesus que viria como um rei, que iria libertar Israel dos domínios romanos, que iria libertar Israel de toda a escravidão. Então, ao longo dos séculos, foram formados nas mentes dos israelitas antigos
de que Jesus viria montado num cavalo, com uma espada na mão, com um grande exército, a libertar o povo de Israel. Mas eles não entenderam que a vinda de Jesus foi para trazer o reino de Deus até nós e nos libertar de uma escravidão muito pior do que a escravidão romana, que era a escravidão do pecado. Prova disso é que nós vemos João Batista abrindo o caminho para a vinda de Jesus como o Messias, dizendo à população: arrependei-vos e crede no reino de Deus. A mensagem de João foi uma mensagem de arrependimento. A mensagem de Jesus foi uma mensagem de arrependimento. A mensagem dos apóstolos foi uma mensagem de arrependimento. A mensagem da igreja nos dias de hoje tem que ser uma mensagem de arrependimento. Muito legal nós falarmos sobre finanças, falarmos sobre prosperidade, falarmos sobre conquistar bens, falarmos sobre prosperarmos em todas as áreas das nossas vidas. Amados, e eu não tenho dúvida que a vontade de Deus é que tudo isso aconteça nas nossas vidas. Eu me lembro de uma ocasião em que os discípulos estavam preocupados com o que eles haveriam de comer, com o que eles haveriam de se vestir, e Jesus disse para eles: por que vocês estão procurando todas estas coisas que o mundo procura? Jesus disse: o Pai sabe que vocês precisam de todas elas. Não percam tempo buscando essas coisas, porque o Pai vai dar para vocês, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu não tenho dúvidas, irmãos, de que quanto mais nós pregarmos sobre arrependimento, quanto mais nós pregarmos e consertarmos a nossa vida, mais vazia a igreja vai ficar. Porque as pessoas hoje não estão em busca de se consertarem. As pessoas hoje não estão em busca de ter uma vida. As pessoas querem ir num lugar aonde a mensagem é: você vai enriquecer, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Jesus disse que nós vamos fazer. Mas nós precisamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Então, amados, nós vemos aqui nesse texto aqui, que eles estavam se sentindo sem rumo, esses dois discípulos. O que eles não sabiam era que Jesus estava vivo e caminhando ao lado deles. Amados, Jesus nesta noite, Ele está mais vivo do que eu e você, e Ele está caminhando do nosso lado. Eu não tenho dúvidas de que eu estou aqui ministrando a palavra e Jesus está aqui do meu lado. Eu não tenho dúvida de que eu estou aqui ministrando a palavra e Jesus está aí do seu lado. Eu não tenho dúvidas que Jesus está aqui, está ali, está lá no Templo Tim, está lá nas outras igrejas, está lá em qualquer lugar onde estão cultuando o teu santo nome, lá Ele estará presente. Afinal de contas, nós cremos num Deus onipresente, que está em todos os lugares ao mesmo tempo, onisciente, que sabe de todas as coisas que acontecem em todos os lugares, e onipotente, que é aquele que tem todo o poder em todo o universo. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Jesus. Então, amados, aqui eles estavam vivendo esta situação e Jesus estava caminhando ao lado deles, mesmo quando não o reconheceram de imediato. Quantas vezes, igreja, na nossa vida, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, nós passamos por tantas situações que a gente acha que Ele nos abandonou. Eu já passei momentos na minha vida que eu disse assim: Jesus me abandonou, Deus me abandonou. Na hora da dor a gente fala coisas, irmãos.
A gente quer brigar com Deus. Mas ainda bem que Deus é amoroso e misericordioso e nos entende, nos compreende. Então, amados, esses dois discípulos estavam caminhando, Jesus estava com eles e eles não tinham percebido. E aqui o texto diz que Jesus apareceu no momento certo. Eu quero profetizar algo na tua vida aqui nessa noite, em nome de Jesus. Jesus vai aparecer no momento certo na tua vida, e Ele não vai deixar você sofrer dano algum. Pode ter certeza disso. Jesus é aquele que sempre aparece na hora certa. A pessoa quer se suicidar, tirar a sua vida. Na hora Jesus manda alguém lá e aparece para ela através de alguém. A pessoa às vezes está internada no hospital, numa situação crítica, e Jesus aparece para ela lá, representado através de uma outra pessoa. Jesus sempre aparece na hora certa, amada igreja. Jesus, ele sempre aparece no momento certo, trazendo esperança, esclarecimento e alegria. Ele faz questão, irmãos, de caminhar ao nosso lado, como ele fez questão de caminhar ao lado desses dois discípulos. Jesus não abre mão de ninguém, é isso que eu aprendo aqui, irmãos. Jesus não abre mão de você de jeito nenhum. Pastor, eu estou tão desanimado. Jesus não abre mão de você. Pastor, eu estou tão fraco na fé. Ele não abre mão de você. Pastor, eu não quero mais saber desse negócio de ir na igreja. Eu estou por aqui com esse negócio de ser crente, com esse negócio de amor, de santidade. Eu quero voltar à minha vida antiga. Jesus não desiste de você, meu amado irmão, minha amada irmã, assim como ele não desistiu de Judas Iscariotes, quando ele foi lavar os pés dos discípulos. Ele sabia que Judas o iria trair, ele sabia que Judas o iria vender por um beijo e 30 moedas, mas ele não desistiu de Judas. Ele se ajoelhou aos pés de Judas, lavou os pés de Judas, e eu creio que se naquele momento Judas tivesse se arrependido, Judas estava relacionado com os 12 apóstolos. Então ele não abre mão de mim nem de você, isso é fato, amém? Então, amados, aqui Jesus também não abriu mão desses dois discípulos que caminhavam tristes, que caminhavam desanimados, sem esperança, irmãos, e ele fez questão de caminhar com eles, ele fez questão de ensiná-los, ele fez questão de transformar a tristeza dele em um propósito, ele fez questão. Essa irmãos, acho que é a parte principal da mensagem. Ele fez questão. Sabe, nós seres humanos como que somos? Nós não faz questão de andar com fulano, com Beltrano e com Ciclano. Mas Jesus faz questão. Jesus faz questão de visitar os prostíbulos da cidade. Jesus faz questão de visitar os redutos de moradores de rua. Jesus faz questão, irmãos, de visitar o desesperado, o angustiado. Jesus faz questão, em nome de Jesus, amém, igreja? Então, seja qual for a circunstância, Jesus faz questão, irmãos. Por isso, quero convidá-lo para você caminhar comigo aqui, em algumas reflexões na palavra de Deus, para que nós possamos entender que esse Jesus, o amigo de qualquer hora, está sempre conosco. Quando eu me converti, uma música assim que eu amava ouvir, era uma música do David Keelan, que havia sido gravado
numa conferência em Curitiba, lá em 1980 alguma coisa. Depois esse CD se transformou com o título Paixão, Fogo e Glória. E ele tinha uma canção que ele cantava, e quando eu me converti, eu aprendi com essa canção, porque eu não sabia orar. Crente recém-convertido não sabe orar, porque a única coisa que nós aprendemos na nossa vida desde criança era rezar. Rezar é uma coisa, orar é outra coisa. Orar é falar com alguém. Orar é ouvir aquela pessoa com quem nós estamos falando, responder o que nós estamos falando. E Jesus, ele é assim, e essa canção, ela dizia assim, por favor, não chore enquanto eu canto. Eu sei que vai tocar muito o seu coração, essa canção. Mas se você tiver curiosidade, você pesquisa lá no YouTube, você vai achar essa canção antiga, que dizia assim, você não precisa saber como orar, você só precisa saber como chamar esse nome de Jesus. E muitas vezes, irmãos, na minha angústia, nas minhas provações como um novo convertido, que eu não sabia orar, eu fazia o que a canção dizia, eu gritava, Jesus, 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 olha para mim. E ali, irmãos, eu fui sendo muito ministrado pelo Espírito Santo por causa dessa canção. Então Jesus, irmãos, você não precisa saber como orar, você não precisa saber de nada, você só precisa chamar o nome de Jesus. Nos seus momentos difíceis, Jesus me acuda, Jesus me socorre, Jesus me livra de todo mal, em nome de Jesus, amém e amém. Então, irmãos, esse amigo que nós sabemos que nós temos para qualquer hora, amados, ele caminha conosco em todos os momentos bons e também nos momentos, principalmente nos momentos difíceis. Sabe por que a maioria de nós estamos aqui hoje? Porque foi num momento difícil que Jesus apareceu para nós. Seja através da palavra escrita, seja através da oração de alguém por nós, seja através da revelação de alguém por nós, num momento difícil da nossa vida, que nos fez permanecer na presença dEle. Seria muito bom, amada igreja, se todos se convertessem ao Senhor Jesus por amor, mas a grande maioria de nós vem pela dor. Pastor Evair veio pela dor. Pastor Gleick, pastora Jamile vieram pela dor. Pastor Bonfim, pastora Cláudia vieram pela dor. Pastor Francisco, pastora Meg vieram pela dor. Eu vim pela dor. Não sei se o pastor Fábio ou a pastora Pâmela vieram pela dor, mas acredito que sim. Fernando, a Camila, vieram pela dor. Então, a grande maioria, Irineu, Lígia, a maioria de nós viemos pela dor. Nós estávamos num momento difícil e Ele estava ali presente conosco. Então, o texto, irmãos, que nós lemos aqui, no versículo 13, 14 e 15, vai dizer assim, naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. É como se fosse Indaiatuba e Cardeal, irmãos? Pertinho. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e começou a caminhar com ele. Irmãos, quando nós estamos passando por um momento difícil, sabe o que Jesus faz? Jesus, ele começa. E começa a caminhar perto de nós.
Nós estamos ali, Jesus está aqui, Ele não se aproxima. Ele só vai ouvindo o que nós vamos falando. Chega uma hora ele entra na conversa. Eu estou até vendo alguns irmãos falando assim, quem chamou você para entrar na conversa? Tem uns irmãos delicados, né, irmãos? Às vezes você passa por uns irmãos, eles estão conversando, você para ouvir a conversa, eles mudam o assunto, disfarça. Deixa o pastor ir embora, depois nós continuamos. E Jesus estava ali, irmãos, caminhando próximo deles. Então os discípulos estavam ali tristes, desanimados, mas eles não haviam percebido a presença de Jesus. E a primeira coisa que Jesus veio restaurar neles ali, irmãos, foi a esperança de acreditar que Jesus realmente, Ele era o Messias. A dor da perca, irmãos, para os discípulos era intensa, e a decepção os impedia de ver ali, irmãos, a realidade. Os discípulos estavam tão focados na sua tristeza, que aqui o texto diz que eles não perceberam que o próprio Jesus começou a caminhar com ele. Isso nos ensina, amada igreja, que quando Jesus, Ele está andando com a gente, quando Jesus, Ele está se aproximando da gente, amados, isso nos ensina, mesmo quando estamos passando por dificuldades, que Ele está ali conosco. Alguém passou alguma dificuldade essa semana? Alguém passou? Sabia que Jesus estava ali com você? Às vezes tem pessoas, irmãos, que não vieram na igreja hoje. Às vezes estão até assistindo pela internet, porque não tiveram um dia legal, não tiveram um dia bom, talvez perderam algum ente querido, talvez houve uma discussão na família, e a pessoa está lá triste, desanimada, mas eu quero que você saiba, que Jesus está aí ao seu lado, para consolar o seu coração. Isso nos ensina, irmãos, que quando passamos por dificuldades, nós temos Jesus ao nosso lado. Amém? Quantos tem Jesus do seu lado aí? Ô glória! Aleluia! Uma outra coisa, irmãos, que eu quero compartilhar com vocês aqui, é que Jesus, Ele traz entendimento e clareza à nossa vida. Porque há muitos momentos da nossa vida, amados irmãos, que nós não entendemos o que está acontecendo conosco. Há muitos momentos da nossa vida que nós não sabemos o que nós estamos passando. E nós começamos a questionar a Deus, por que eu estou passando por tudo isso? E uma vez, irmãos, eu aprendi com Deus, que a pergunta não deveria ser por que eu estou passando por tudo isso, mas a pergunta deveria ser, o que o Senhor quer me ensinar com tudo isso que eu estou passando? Essa situação que você está vivendo, esse momento que você está vivendo, que você está passando, não é por que você está passando, é o que o Senhor está querendo te ensinar nesse momento. E uma das coisas que eu aprendi, irmãos, é que se nós aprendermos o mais rápido possível o que o Senhor quer nos ensinar, mais rápido possível termina a nossa prova. Uma vez conversando com um pastor amigo, nós estávamos conversando sobre disciplina de obreiros na igreja. Há muitos anos atrás. E naquela época o obreiro errava, ele era disciplinado. E eu esqueci que eu ia falar.
Aleluias. E aí, irmãos, nós conversando sobre isso, e eu sempre fui de conversar. Errou, se for necessário se afastar um mês do ministério, fazer uma reflexão, isso será feito, com certeza, mas com amor. E aí, nessa conversa, eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei assim, qual deve ser o tempo de disciplina para um obreiro que peca? E ele me disse assim, a disciplina deve durar até o momento do arrependimento. Depois que arrependeu, não precisa mais de disciplina. Assim é o nosso Pai, irmãos. Às vezes Ele quer nos ensinar algo e nós não queremos aprender. Mas na hora que nós aprendemos, Deus dá um basta em toda a situação. E nos abençoa com a sua bênção infinita. Amém? Então Ele traz clareza. Aqui nos versículos 25 ou 27, Ele diz assim: como vocês custam a entender, e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer todas estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Irmão, Jesus pregou o Antigo Testamento para eles de novo. Já pensou se eu fosse contar para você toda a história do Antigo Testamento? Nós íamos virar várias noites aqui. Mas Jesus começou de Moisés, passou por todos os profetas, para eles entenderem. Será que Jesus está querendo fazer-nos entender algumas coisas nessa noite, que talvez nós não estamos entendendo? Irmãos, o cristianismo, ser cristão, não é uma tarefa difícil. Jesus não pediu nada que nós não pudéssemos cumprir. Mas nós estamos indo atrás de tantas coisas difíceis. O Evangelho é simples. É simples, simples demais. Jesus simplificou o máximo possível, para não tornar pesado o Evangelho para nós. Então, irmãos, nós precisamos viver uma vida cristã, de leveza, não de fardo, não de prova. Irmãos, teremos prova sim, mas eu tenho que entender que na prova, eu tenho que ter a alegria de Cristo no coração. Eu tenho que entender que na necessidade, mesmo faltando algumas coisas na minha casa, na minha mesa, eu tenho que ter a alegria de Jesus no coração, irmão. Às vezes eu vejo tanta gente colocando tanto obstáculo e tanto jugo pesado para outras pessoas. Eu já escutei de pessoas dizer assim: pastor, eu não vou mais na igreja, é muito difícil viver tudo o que a Bíblia diz que nós temos que viver. E não é, irmãos. Jesus simplesmente disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Oh, irmão, Jesus é manso e humilde de coração. Lançai sobre mim todo o vosso jugo. Nós não estamos mais em tempo de colocar jugo nas costas do povo.
Nós temos que pregar a libertação, a salvação. Vocês podem perceber de que cada 10 mensagens que eu prego aqui na igreja, 9 eu estou falando sobre Jesus. Talvez vou usar uma ou duas do Antigo Testamento como base de reflexão. Mas Jesus é o centro de todas as coisas. Todas as coisas convergem para Cristo. A igreja é cristocêntrica. Cristo é o centro de todas as coisas. Então, aonde nós estamos colocando o nosso coração, amada igreja? Aonde nós estamos colocando o nosso coração? Cristo tem que ser o centro de todas as coisas. Vou passear, Cristo é o centro do passeio. Vou num restaurante, Cristo é o centro de tudo. A comida não é o centro, a festa não é o centro. Essas coisas são passageiras. A Bíblia nos ensina, olha, orem para que Jesus não volte no dia de festas. Porque se ele voltar nos dias de festa, não se salva quase ninguém. Então, quando a gente coloca Cristo como centro de tudo, irmãos, tudo começa a mudar ao nosso redor. Então ele traz clareza, ele traz entendimento, irmãos. Jesus, ao invés de trazer jugo, ele simplesmente se revela com a sua graça, com o seu amor, mostrando que o sacrifício que ele viveu ali na cruz do Calvário foi para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Diga sempre isso para Jesus: Jesus, eu quero viver a vida em abundância que o Senhor disse que eu iria viver. Tem alguns irmãos que já tem a mente deles formatada. Você encontra eles, você vai cumprimentar. E aí, só na bênção? Ih, pastor, estou no deserto. Deserto é bom, irmãos. Mas estar no oásis também é muito bom. Só vive no deserto. Só fala do deserto como prova. E cristianismo não é isso, irmãos. Eu aprendi, depois de longos anos, a desfrutar uma vida no Senhor. Eu tenho dito aqui já em alguns cultos, eu acho que eu nunca vivi um tempo tão bom. E eu não tenho medo de falar isso não, irmãos. Ah, pastor, não fala não, senão o diabo vai ouvir. Eu não tenho problema com o diabo não, irmãos. Eu sei quem eu sirvo. Não tenho medo com o que o diabo possa fazer não, irmãos. Não tenho medo de demônio, não tenho medo de capeta. Não tenho medo não, irmãos. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem me livra, eu sei quem me guarda. Eu sei quem me justifica. Eu não vou perder tempo com o diabo e com as suas coisas não, irmãos. Eu vou adorar ao Senhor, adorar ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? Isso é o que nós temos de melhor. Se o diabo está fazendo arruaça na sua vida, se o diabo está fazendo arruaça na sua casa, lembra da cançãozinha aqui que eu ensinei você? Só clame o nome de Jesus. Jesus, entra na minha casa agora. O problema é que muitas vezes nos falta fé. E nós nos tornamos alvo fácil do maligno. Então, irmãos, aprenda com o que Jesus tem a te ensinar nessa noite. Aprenda.
E vamos crescer juntos em nome de Jesus. Uma outra coisa que eu aprendo nesse texto aqui, é que Jesus transforma a nossa tristeza em alegria. Eu vou repetir aqui, Jesus transforma a nossa tristeza em alegria. Não precisa me responder, mas eu queria que você pensasse numa coisa. Você vive mais momento de felicidade ou de tristeza na sua vida? Não precisa me responder, não vou nem olhar para ninguém. Há 24 horas que o seu dia tem, quantas horas é de tristeza e aborrecimento e quantas horas é de alegria? Talvez 70% do seu tempo é tristeza. E talvez você não viva nem 30% de alegria. Mas nós precisamos aprender que a alegria do Senhor está sobre nós. A alegria é um estado, irmãos. É você que escolhe se você quer estar alegre ou se você quer estar chateado. Houve épocas na minha vida que às vezes uma palavra que eu ouvia me jogava lá embaixo. Hoje, irmãos, o que vocês falarem de mim não vai roubar a alegria que eu tenho no coração. Não vai, irmãos. A Alessandra, ela é testemunha disso. Às vezes estou meio bravo, meio revoltado, mas é questão de minutos. Eu não quero saber mais disso não, deixa para lá. Estávamos vindo para a igreja hoje e estávamos conversando a respeito disso. Às vezes, fofocaiada traz tristeza. E eu falei para ela dentro do carro, falei assim, eu não quero saber nada dos que estão, muito menos dos que não estão. E as pessoas insistem em ficar trazendo coisa dos que não estão. Eu não tenho problema, vive a vida dele, vive a vida dela. Eu vou permanecer no meu estado de alegria. Pastor, mas é impossível viver todo o tempo alegre. É verdade. Mas eu trouxe uma mensagem aqui na igreja um tempo atrás, que muita gente botou em prática. E o tema dessa mensagem foi, decida ser feliz. Tem um irmão da igreja que eu encontro ele toda semana. E ele está sempre dando risada. E eu falo, o que aconteceu que está felizinho hoje? Pastor, o senhor pregou um tempo atrás que eu devia decidir ser feliz. Eu decidi ser feliz. Eu lembro de um capítulo, agora que veio na minha cabeça, daquele seriado Todo Mundo Odeia o Chris. Em que o Julius, o pai do Chris, um dia, ele decidiu ser feliz. Ele começou a distribuir dinheiro na rua. Ele acabou com tudo que ele tinha, porque ele decidiu ser feliz. Naquele capítulo do seriado, ele dizia que nada ia roubar a alegria dele. Quem é dessa época aí, talvez vai lembrar. É um capítulo em que ele foi contratado pelo senhor Omar, que era um inquilino dele, porque o senhor Omar tinha uma funerária e contratou ele para carregar defuntos. E ele começou, irmãos, a carregar ali defuntos, servindo a funerária, e ele começou a refletir sobre a vida. Ele começou a pensar, caramba, isso não vale a pena.
Olha aí ele, não viveu nada, não desfrutou nada. Então, irmãos, assim tem que ser a minha vida e a sua vida. Você tem que viver o dia de hoje como se fosse o último dia da sua vida. Então decida viver da melhor maneira possível. Viva da melhor maneira possível. Quer aplaudir ao Senhor? Pode aplaudir, irmãos. Então Jesus transforma a nossa tristeza em alegria. Versos 31 ao 33 diz: então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha a Escritura? Levantaram-se e voltaram alegremente para Jerusalém. O encontro com Jesus transforma a tristeza em alegria. A palavra diz, irmãos, que no exato momento em que Jesus partiu o pão, os discípulos finalmente o reconheceram. Seus olhos foram abertos e sua tristeza, amado, se transformou em alegria. Agora eles entendiam que Jesus estava vivo e que a esperança não havia sido perdida. No exato momento em que os seus olhos foram abertos, entrou a alegria dentro do coração deles. Irmãos, Jesus quer nessa noite abrir os olhos de muitos aqui, para que haja alegria na sua vida. Às vezes tem coisa acontecendo diante dos nossos olhos e nós não queremos enxergar. E Jesus quer abrir os seus olhos para que você tenha alegria. O coração dele se encheu de alegria. A tristeza se transformou em alegria. Eles entenderam que Jesus havia ressuscitado. Eles entenderam que Jesus estava vivo, por isso eles se alegraram. Se nós cremos que Jesus está vivo, nós temos que nos alegrar no Senhor. Os nossos louvores, irmãos, quando nós cantamos louvores, quando nós participamos da parte de adoração do culto, sabe, irmãos, nós temos que fazer com alegria. É com alegria. Não com cara, às vezes, de que estamos de luto. Alegria. Quando você chegar na igreja, dá um sorriso para a pessoa que está ao seu lado. Faz pelo menos assim com a mão. Seja gentil, seja cordial. Tem gente que entra, não olha na cara de ninguém. Não é assim que tem que ser, amados irmãos. Não precisamos ter amizade com todos. Mas pelo menos nós temos que ser cordiais uns com os outros. Passou por um irmão, não conhece, dá um sorrisinho, meio amareladinho, forçado, mas dá. Isso vai trazer alegria no seu coração. Eu queria ser como o Fernando. Está sempre rindo. Sempre rindo. Valmir está sempre rindo. Isso contagia a gente, irmãos. Isso alegra o nosso coração. Eu já fui carrancudo demais aqui na igreja. E não trazia alegria às pessoas. Mas Jesus me quebrou, irmãos. O André que você conhece agora, você não conheceu 20 anos atrás. Mas Jesus está conosco.
a sua vara e o seu cajado nos consola. Ele é o amigo de todas as horas, irmãos. Eu quero deixar essa mensagem para você. Creia que ao se encontrar com Jesus, a alegria dele vai ser completa no seu coração. Você crê nisso? Então peço que você se coloque em pé. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir a Deus para que haja uma visitação dele agora sobre a sua vida. E que você possa experimentar essa alegria. Aí, do seu jeitinho, fala para Jesus: Jesus, eu quero experimentar a sua alegria nessa noite. Você só precisa clamar o nome de Jesus. Jesus, ele perdoa, ele restaura. Crente tem que ser o povo mais feliz da face da terra. Temos que ter as nossas emoções equilibradas, irmãos. Feche os teus olhos, deixa eu orar por você nessa noite. Senhor meu Jesus, eu venho clamar a Ti nessa noite, pela vida deste meu irmão e desta minha irmã que está aqui dentro deste salão nessa noite. Eu venho pedir, meu Jesus, que o Senhor venha remover tudo aquilo, Senhor, que está tampando os olhos espirituais desta pessoa, que tem feito com que ela se sinta triste, muitas vezes complexada com um complexo de inferioridade, se sentindo o menor, a menor de todas as pessoas. O Senhor é aquele que veio valorizar as pessoas. O Senhor veio valorizar com o teu sangue precioso. Por isso toda tristeza, toda decepção, toda mágoa, Senhor, que está neste coração agora, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Toda frustração, meu Senhor, vai agora curando esta pessoa. Pai, vai derramando o seu bálsamo sobre ela, a tua alegria, assim como os 2 discípulos de Emaús. Pai, quando abriram-lhe os olhos, eles sentiram uma alegria queimando no coração. Pai, que pessoas aqui dentro agora comecem a sentir algo queimar no seu coração. Não, Senhor, que não fique só nas palavras que eu oro ao Senhor, que verdadeiramente pessoas sintam alguma coisa acontecer no seu coração. Pai, a tua alegria está sendo derramada neste lugar. Pai, o teu batismo de amor está sendo derramado neste lugar. Pai, nós estamos sendo renovados. Pai, nós estamos sendo restaurados. Pai, a nossa caminhada não vai ser mais uma caminhada penosa, mas vai ser uma caminhada alegre. Oh Senhor Jesus, vai aquecendo os corações, vai aquecendo. Pai, que pessoas aqui vão sentindo agora o coração delas queimar pelo Senhor. Oh Jesus, eu oro, eu clamo e eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Fala com cada uma delas agora em particular, para a glória do teu santo nome, Jesus. Oh, glória, aleluia, aleluia.